cumprimentar o irmão que está ao seu lado, que não conhece. Diga bem-vindo, bem-vindo nesta manhã. Bem-vindo à casa do Senhor. É um privilégio estar aqui na casa do Senhor. Eu aprendi que acordar todas as manhãs não é um ato normal. Quem concorda comigo? Não é um ato normal. É um milagre diário que acontece na nossa vida. É mais um privilégio, é mais um dia de gratidão ao Senhor por nós podermos habitar esta terra. Porque quantas pessoas, infelizmente, já não tiveram a mesma oportunidade que nós nesta noite? Quantas? Muitas pessoas. Então nós que estamos aqui, nós temos que ser gratos ao Senhor por estar aqui. Você tem que ser grato por este louvor, grato por cada irmão que você encontrou, desde lá da irmã que estava lá embaixo na porta a receber, com a sua alegria, com o seu sorriso. Aquele irmão que foi lá e lhe serviu o melhor café desta cafetaria. Quem é que já bebeu café? Amém? Então você tem que ser grato a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, na nossa vida. Amém? Quero perguntar quem é que nos visita pela primeira vez. Existe aqui alguém que nos visite? Amém, amém. Também aqui uma irmã. O que é que nós dizemos a quem nos visita pela primeira vez? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Quero chamar aqui, quem é que está nas boas-vindas? Hoje vou fazer ao contrário. Quero chamar aqui o irmão que está nas boas-vindas, os irmãos. E vou pedir a vocês as duas, depois que agora, quando eles vierem aqui à frente, que levantem a mão. E no final, estes três irmãos têm uma palavra abençoada para lhes dar. Então temos esta irmã aqui, pode levantar a sua mão, está bem? Esta irmã. E temos mais uma irmã ali, que está escondidinha, mas a colega do lado não deixa ela ficar escondida. Está bem? Mais alguém? Temos ali também os irmãos que nos visitam pela primeira vez. Então que no final vocês possam sentar ali fora no lounge. Mais uma pessoa ali? Aqui. Os pais do Manuel. Onde é que estão os pais do Manuel? Oh, pais do Manuel, bem-vindos. Que bênção. Vieram de férias? Muito bem-vindos. O Manuel e a família são preciosos aqui nesta casa. Temos muito prazer em vos receber e no final queremos vos dar um abraço também. Está bem? Então, além de eles terem uma boa conversa, também têm um tiquezinho de café para vos oferecer. Amém? Então, no final, não deixam de ir ter com estes irmãos. Obrigada. Amém? Mais logo nós vamos ter aqui um culto muito abençoado. Houve algumas pessoas que hoje realmente preferiram vir no culto da tarde, quiseram dormir até mais tarde, para logo, e fizeram muito bem, estar a ouvir a doutora Tânia Teresa, uma mulher que nós estivemos agora reunidos com ela e com o seu esposo, irmãos, agora estes 2 dias, no feriado de ontem. E posso-vos dizer que se eu não visse, eu não acreditava. Ela tem 80 anos, pastora Flávia, 80 anos. 80 anos. E sabes quantos anos tem o marido, pastor Paulo? 90. Meu Deus. Com uma cabeça que ela não olhou para os apontamentos vez nenhuma. Ela sabia desde os versículos todos de cor a tudo aquilo que ela ia lá falar. Bom, eu pensei assim, meu Deus, e ela disse lá uma coisa que me fez pensar muito. Ela disse a seguinte, Cristina: sabem porque é que Deus ainda nos permite andar nesta terra? Achei muito interessante, Daniel. E eu pensei, o que é que ela vai dizer? Se calhar vai falar da ginástica, da saúde, daquilo que ela come e se alimenta. E nós queremos saber como é que esta mulher chegou. Ela disse assim, porque nós ainda o continuamos a servir. Porque a palavra de Deus diz que da videira, quando dá bons frutos, o agricultor não a corta. E ela disse, eu tenho não sei quantos filhos, não sei quantos netos, eu podia neste momento com 80 anos e já servi tanto a Deus, eu e o meu esposo, podermos estar a desfrutar da velhice. Mas nós queremos andar até o último dia de sopro nesta terra, servindo o Senhor, sabendo que quando nós o servimos, Ele serve a nossa família e tudo o resto Ele cuida. E ela está em Portugal e a seguir vai para a Espanha, a seguir vai para a Europa e a seguir vai para não sei onde, não sei quando é que ela vai para casa. 80 anos e o marido 90. É um testemunho lindo. Além da área que ela trabalha, a doutora Tânia Teresa, ela é reformada de Direito, é juíza, e ela trabalha na área da libertação. Ela tem um testemunho maravilhoso, não sei o que é que ela... É tanta coisa que ela tem para contar, imagina, 80 anos de vida, Igor, há tanta coisa para dizer, não sei o que é que ela vai contar hoje aqui. Mas eu acredito que ela, durante estes 80 anos, tem muito testemunho que edifica a minha vida e a sua. Então, se você tiver a oportunidade, quiser deixar os seus afazeres da tarde e quiser vir novamente no culto da tarde, é nosso convidado. Amém?
Então, sem mais demoras, vamos abrir a Bíblia no capítulo 16 de Marcos. E no último domingo nós tivemos aqui o quê? O musical. No musical nós comemoramos o quê? A Páscoa. E na Páscoa comemora-se o quê? A ressurreição de Cristo. Irmãos, eu não sei como é que você comemorou a sua Páscoa, mas eu vejo que às vezes as pessoas dão mais importância ao Natal do que propriamente à Páscoa. Mas a Páscoa realmente virou a história da nossa vida, virou a história do cristianismo. A ressurreição é muito mais que um ato de nós celebrarmos apenas com o musical. Você vai entender no decorrer desta palavra que a ressurreição é algo que você tem que colocar em prática todos os dias na sua vida. Toda a gente abriu? Amém. Eu agora pedia para os assistentes poderem ficar sentados no seu lugar. Eu vou pregar se calhar no máximo 40 minutos ou nem isso. E eu queria que toda a congregação pudesse estar em sintonia com a palavra do Senhor. Cada vez mais o diabo nos atenta para nós nos distrairmos com outras coisas. Cada vez mais as pessoas já não conseguem estar desligadas do seu telemóvel 5 a 10 minutos. E isso manifesta-se também na igreja. Por isso é que eu costumo dizer, eu precisei disso para a minha vida, precisei de trazer a Bíblia física para não agarrar no telemóvel, porque mesmo que a Bíblia esteja lá no telemóvel, se entra uma mensagem do trabalho, eu não sei você, mas eu fico preocupada em vou ver. Então disciplinei-me em tentar colocar o telemóvel de lado e tentar agarrar a palavra de Deus. São 30, 40 minutos de palavra, mas não é uma palavra qualquer. É uma palavra que vem diretamente do trono do Senhor para mudar a minha e a tua vida. Então são 30 minutos que daqui podem sair experiências, daqui pode sair força, daqui pode sair determinação, ousadia, para tu continuares a tua caminhada cristã. Então são 30 minutos que tu deves focar na palavra e naquilo que o Senhor tem para falar hoje à tua vida. Amém? Então diz assim, capítulo 16, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. No primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos tira a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra estava removida, pois ela era muito grande. Entraram no túmulo, viram um jovem sentado ao seu lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas. Ele, porém, disse: não ficai com temor, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vê do lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas do sepulcro, porque estavam cheias de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado na manhã cedo do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele tinha expelido 7 demónios. E partindo ela, foi anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e a chorar. Estes ouviram o que Maria Madalena lhes tinha dito, mas eles não acreditaram. Depois disso, manifestou o Senhor a outros 2 que iam no caminho de Emaús. E também esses foram anunciar e eles também não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11 que estavam na mesa e censurou-lhes a incredulidade de dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto e ressuscitado, e que tinham visto que ele tinha ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes são os sinais que hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome eles expelirão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberam, não lhes fará mal algum. Sobre os enfermos colocarão as mãos e eles serão curados. Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu. Assentou-se à destra de Deus e eles, tendo partido, pregaram por toda a parte.
E o Senhor cooperou com eles, confirmando a palavra por meio dos sinais que os seguiam. Amém? Esta é uma das palavras mais poderosas que a Bíblia e a humanidade pode conhecer. A palavra mais poderosa que o mundo já ouviu falar em toda a sua humanidade é que o túmulo está vazio. E hoje eu quero falar com vocês das 7 mensagens da ressurreição. O que é que a ressurreição, o que é que este maravilhoso teatro que foi feito aqui, musical, o que é que ele representa para nós? No que é que nós temos que colocar, no que é que isso realmente, que parceria é que isso tem connosco? O que é que a ressurreição nos diz? O que é que isso serve para nós nos dias de hoje? É isso que eu quero falar. Em primeiro lugar, eu quero lembrar a vocês que Jesus, quando estava na cruz, ele proferiu 7 palavras. E as 7 palavras que ele proferiu, a primeira delas foi oração. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra foi de graça e de perdão. Quando Jesus disse àquele que estava à sua direita, que se arrependeu de última hora: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra foi de solidariedade filial, responsabilidade filial. Ele disse para Maria: Maria, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. A quarta palavra, ela foi de desamparo. Deus meu, por que é que me desamparastes? A quinta palavra, ela foi de sofrimento agónico. Tenho sede. A sexta palavra, ela foi de vitória. Está consumado. E a sétima palavra, ela foi de rendição. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí Jesus morreu e foi sepultado. Irmãos, ele foi crucificado às 9 da manhã. E ele teve naquele sofrimento agoniante, naquele sofrimento vertical, aquele cenário de horror e vergonha, que ele transformou para a glória de Deus, até às 3 da tarde. E ali ele entregou o seu espírito, e ele partiu para o Senhor, e ali ele abriu para nós o quê? As cortinas da eternidade. Foi ali que foram abertas as cortinas da eternidade. Sabem que até aqueles que já tinham morrido antes de Jesus, onde é que eles estavam? Quem é que sabe? Ali Deus muda completamente a história. Porque até aqueles que tinham morrido estavam no seio de Abraão, mas ainda não estavam diretamente ligados a Jesus nem a Deus. E ele foi lá, nesse lugar, onde ele foi também ao Hades tirar a chave da morte, onde ele foi realmente justificar a sua vitória. E ali ele muda completamente o nosso cenário. Será que eu posso ouvir um amém? Ali ele muda completamente a nossa história. Ali nós hoje já não temos que ter medo da morte, porque a morte já foi vencida. Ele agarrou nos aguilhões da morte e ele venceu a morte e ele vive. Ele agarrou nos aguilhões da morte, ele venceu a morte e ele hoje está aqui, ao meu lado e ao teu lado. Ele está aqui neste lugar. Então realmente ele transformou a nossa vida, abriu as cortinas da eternidade. Eu queria só que o instrumental tivesse um bocadinho mais baixo. E ele preferiu todas estas palavras. E a morte foi vencida, e hoje nós sabemos que a morte não é a última palavra. A morte foi derrubada, ela foi transformada em vitória. Hoje nós podemos crer no amanhã, com certeza de que Deus vive e nós também vivemos com Ele. Então, nesta palavra e nestes versículos e em Marcos que nós acabamos de ler, existem 7 mensagens maravilhosas para a nossa vida, que eu quero que tu tomes bastante atenção a cada uma delas. E em cada uma delas tu vais rever a tua vida, tu vais rever as tuas atitudes, tu vais rever a tua história, e de alguma forma tu hoje vais sair daqui com uma outra mente, com uma outra visão e com uma outra forma.
Porque a única coisa que te pode transformar nesta manhã não é o poder do pregador, não é o poder do louvor, não é o poder do pastor. A única coisa que te pode transformar nesta manhã é o poder da palavra viva. Se tu permitires que ela entre dentro do teu coração e ela faça morada. E a primeira verdade que nós aprendemos aqui com a palavra da ressurreição é o seguinte. Toma bem atenção a isto que eu te vou dizer. Primeira verdade, eu vou falar de 7. Primeira delas, e que nós aprendemos com aquilo que nós acabamos de ler. Não sou eu que digo, é a palavra que diz. Que os excluídos são privilegiados. Com a tua Bíblia aberta, eu não quero que feches a Bíblia hoje. Nós vamos analisar cada parágrafo. Primeiro parágrafo. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. Sabem o que isso é? No verso 6, ele porém lhes disse, não vos atemorizeis, buscai Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Verso 9, havendo ele ressuscitado na manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual ele tinha expulsado 7 demónios. A Bíblia não nos diz em que momento isso foi, mas a Bíblia nos diz que Jesus expulsou 7 demónios daquela mulher. E olha agora para aqueles que às vezes são mais espirituais e que acham que um endemoniado, um toxicodependente, uma prostituta que foi liberta não pode também ser honrada por Deus. Esta mulher tinha 7 demónios, mas foi esta mulher a quem Jesus se apresentou pela primeira vez. Foi a esta mulher e às demais mulheres da Galileia, que naquela altura mulher não tinha significado, mulher não tinha palavra na corte, mulher não tinha valor. E aqui Jesus vira completamente a história da mulher. Daqui Jesus vira completamente e lhe diz, é aos excluídos, é àqueles que ninguém dá nada, João, é àqueles que ninguém acredita, é esse que eu vou mostrar, é esse que eu vou justificar. E não foi primeiro a Pedro, não foi primeiro a João, nem foi primeiro aos discípulos, nem foi primeiro às autoridades de Israel. A primeira pessoa a ver Jesus depois de crucificado foi uma mulher. Amém? Será que eu posso ouvir o amém? O sorriso das mulheres, a alegria, sabendo quem você é em Cristo. O Senhor forjou em si uma identidade, já desde lá da crucificação. Mas não é desde aí. Sabem, foram as mulheres, ouçam, foram as mulheres que sustentaram financeiramente o ministério de Jesus. Mas não fica por aí. Foram as mulheres, não foram os discípulos, porque esses se acovardaram e fugiram. Quando ele subiu em direção à crucificação, foram as mulheres as únicas que acompanharam e Jesus, até ao dia da sua morte. Sabia disso? Foram as mulheres. Já naquele tempo, Jesus vira completamente a mesa dos homens. Sabem porquê? Porque embora muitas vezes excluídas pelos homens, elas são recebidas com prioridade no reino de Deus. As mulheres, elas expressam a maior devoção, como nós lemos lá no capítulo 8, onde elas sustentaram financeiramente o ministério de Jesus. Foram essas mulheres que subiram com Jesus para Jerusalém. Foram essas mulheres que ficaram até ele ser crucificado. E foram essas mulheres que assistiram à morte de Jesus. Foram essas mulheres também a quem Jesus decidiu aparecer em primeiro lugar. Então entenda uma coisa, e isto é para homens e para mulheres. Para os homens você pode ser excluído, mas para Jesus você tem importância. Os homens podem não entender o seu valor, mas para Jesus você tem importância. O seu patrão pode não entender o seu valor. A sua igreja pode não entender o seu valor. O seu irmão pode não entender o seu valor, mas para Jesus você tem valor e tem importância. E esta é a primeira mensagem da ressurreição. Os excluídos são privilegiados. Amém? Segunda palavra, segunda mensagem da ressurreição que o texto fala. É uma mensagem também muito atual para nós.
Os caídos, eles podem ser levantados. Veja lá no versículo 7. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá vereis como ele disse. Ouçam, faz algum sentido? Reparem na ordem. Diz aos discípulos e a Pedro. Faz algum sentido ser dito desta forma? Não seria Pedro discípulo de Jesus? Era ou não era? Sabem, mas nestas alturas Pedro já não se sentia mais discípulo de Jesus. Pedro, ele havia dito a Jesus, quando eles iam a caminho do cenáculo, quando eles iam do cenáculo a descer para o Getsemane, ele disse a Jesus, ainda que todos te abandonem, eu estarei lá. Eu jamais te abandonarei. Eu darei a minha vida por ti. Eu irei contigo até à morte. Mas esse mesmo Pedro, que devota uma fidelidade incondicional, esse mesmo Pedro que muitas vezes se achava acima dos outros discípulos, esse mesmo Pedro que um dia agarrou na espada e cortou a orelha de Malco, esse mesmo Pedro, ele se acovardou. Esse Pedro, ele negou Jesus. Esse Pedro, ele jura em certa altura que ele não conhecia Jesus. E esse Pedro, ele blasfema quando ele diz, eu não sei quem é este homem. Ele andou com ele. Ele viu tudo aquilo que ele fez, irmã. Tudo. Mas no momento da dor, no momento do medo, do pânico, da morte, ele duvidou de quem era aquele homem. Mas fiquem até ao do final e vocês vão ver o que Jesus fez com Pedro. Então Pedro agora ele está cercado com o próprio medo. A mesma coisa acontece muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida. Quantas vezes nós, como crentes sinceros, crentes verdadeiros, mas que achamos que a gente acredita em nós mesmos, quantas vezes nós tropeçamos? Quantas pessoas hoje existem manchadas pela dor de estarem afastadas dos caminhos de Deus, de estarem em pecado, de não se acharem dignas, de terem envergonhado o nome de Cristo. E quantas vezes elas estão na igreja, mas elas estão completamente arruinadas pelo seu pecado. Então Pedro, ele não se sente mais discípulo. Pedro, ele negou a si mesmo, ele negou o Senhor, ele negou o seu discipulado, ele negou o seu apostolado. Pedro desistiu de Jesus, mas ouçam, Jesus não desistiu de Pedro. Da mesma forma que ele está aqui hoje, ele não vai desistir de ti. Da mesma forma que Jesus está aqui hoje, ele não vai desistir de ti. Da mesma forma que ele sabe a tua vida, ele conhece as tuas fragilidades, ele sabe as tuas dificuldades, ele sabe o teu pecado, mas o Jesus está aqui hoje para te dizer que ele não vai desistir de ti. Sabem? Deus está aqui hoje para te dar uma oportunidade. Deus está aqui hoje para levantar o caído. Deus está aqui hoje para fazer um novo recomeço na tua vida. Então talvez tu estejas aqui hoje com o teu coração ferido, com o teu coração apertado. Eu não sei quantas vezes só tu sabes, tu já negaste Jesus nas tuas decisões. Eu não sei em que situação tu te encontras, mas eu quero te dizer uma coisa, esse Jesus que esteve com Pedro é o mesmo Jesus que está aqui hoje para restaurar a tua vida. Ele está aqui hoje para te colocar de pé. Ele está aqui hoje para te perdoar os teus pecados, para te dar uma nova oportunidade e para que tu sejas verdadeiramente um instrumento nas mãos dele. Ele está aqui hoje. E esta é a mensagem da ressurreição. O Senhor, Ele está aqui neste lugar. Amém? Quantos sentem isso? Será que tu podes sentir o teu coração apertado? Será que tu sentes que Jesus está verdadeiramente aqui contigo? Ou só eu é que sinto que verdadeiramente Ele está aqui? Será que tu precisas de ver mais alguma coisa? Será que tu vais duvidar que aquele Jesus que foi à cruz e que morreu por ti, Ele está aqui novamente para dar tudo pela tua vida? Terceira mensagem da ressurreição. Primeira qual foi? Vê se vocês estão com atenção. Muito bem, pastor Jonas. Excluídos são privilegiados. Segunda, os caídos podem ser levantados. Terceira, a ressurreição, ela proclama também uma nova criação. Vamos ler o versículo 2. E diz o seguinte, e muito cedo, no primeiro dia da semana, foram ao túmulo. Versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demónios.
Ouçam, Deus ele começou a criação no primeiro dia da semana. E Ele conclui a criação no 6º dia da semana. E descansa no 7º dia da semana. Mas agora Ele começa uma nova criação. E também Ele começa no primeiro dia da semana. Por isso nós estamos aqui. Domingo é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia da semana. É o dia do Senhor. Quando Deus começa uma nova ordem, quando Deus começa um novo tempo, quando Deus traz à luz a redenção, quando o Senhor Jesus ele arranca a morte das entranhas dela, quando o Senhor Jesus ele mata a morte, ele traz para nós uma coisa que é salvação, redenção e vida eterna. São 3 coisas, não é uma. Salvação, Jesus quando arrancou a morte trouxe para nós salvação, redenção e vida eterna. É por isso que nós estamos hoje aqui. A obra da redenção ela é inaugurada, um novo mundo, no mundo espiritual. É por isso que nós hoje somos nova criatura em Cristo Jesus. Domingo é o dia da celebração, domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia que Jesus Cristo venceu a morte. Nós todos os domingos nos devíamos lembrar disto. Quando eu acordo pela manhã para ir celebrar ao Senhor, eu devo me lembrar que foi no domingo que Ele venceu a morte. E é pelo domingo que Ele venceu a morte que eu já não passo pela morte. Não tenha medo da morte. Ela apenas é um estado passageiro. Mas ela nada mais significa na nossa vida. Ele matou a morte, ressuscitou como primícias dos que dormem. Por isso nós adoramos ao Senhor. Jesus, Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Ouçam, Jesus ele apareceu aos seus discípulos no primeiro dia da semana. Jesus ele apareceu a João na ilha de Pátamos no primeiro dia da semana. A igreja celebra a Santa Ceia no primeiro dia da semana. Por isso nós estamos aqui, meus amados irmãos, porque um dia ele ressuscitou. E se Jesus não tivesse ressuscitado? Já pensaram nisso? E se Ele não tivesse ressuscitado, não haveria redenção para nós? Não haveria perdão para nós? Não haveria cântico nos nossos lábios? Não haveria vida eterna? Não haveria céu? Nada disso haveria para nós. Mas Ele está aqui hoje para adorar o Rei. Nós podemos adorar ao Rei da Glória, aquele que começou uma história na nossa velha história. Nós tínhamos uma velha história, mas Ele arrancou a página, Ele rasgou a página e Ele começou uma nova história na nossa vida. E nós tomamos posse nesta manhã dessa nova história. Espírito Santo, obrigada pela Tua presença neste lugar. 4ª mensagem da ressurreição. Proclama que o cristianismo não é apenas uma instituição. O cristianismo não é apenas um credo. O cristianismo é, na verdade, um movimento. Vamos ler o versículo 7. E diz o seguinte: Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Presta muita atenção. Ele vai adiante de vós para a Galileia. O cristianismo é muito mais que uma instituição. É muito mais que uma organização. O cristianismo, ele é muito mais que doutrinas, que credos e que crenças. O cristianismo, ele é a religião do caminho. O cristianismo, ele é o movimento. Porquê? Porque nós não precisamos mais temer o amanhã, porque Jesus, ele vai na nossa frente. Entendem? Vanessa, não precisas mais temer o amanhã porque Jesus vai na frente da tua vida, da tua família e dos teus negócios. E diariamente nós devemos lembrar isso. Não precisamos mais temer a morte porque Jesus, ele venceu a morte. A morte, não, há muito cristão que tem medo de morrer, tem medo da morte. Irmão, se você soubesse verdadeiramente para onde é que você vai, você desejaria a morte, mas também não é certo fazê-lo. A tudo a tempo de Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas aquilo que nos espera é incomparável melhor que aquilo que nós temos. Por mais que você tenha tudo, esteja muito bem, esteja realmente feliz, bem-sucedida, bem-sucedido, realizado, tudo aquilo que nos espera é incomparavelmente melhor.
Então nós já não precisamos ter medo do julgamento, porque Ele declarou que nós somos justificados diante do seu trono. Nós não precisamos mais ter medo do inferno. Por que é que nós não precisamos mais ter medo do inferno? Porque nós estamos em Cristo, já não entramos em juízo. Ouça, não tem que ter medo do inferno. Se você verdadeiramente está em Cristo, você sabe quem você é verdadeiramente. Se você vive verdadeiramente o Evangelho de acordo com a palavra de Deus, não tem que temer o inferno, porque o inferno você não vai passar por ele. Nós seguimos um Cristo vencedor, porque isso é que o cristianismo é um movimento. Nós seguimos um Cristo que vai na frente do nosso caminho. Ele é a porta, Ele vai na frente da porta. Então nós não pertencemos a uma instituição, mas nós pertencemos a um movimento. E quem lidera esse movimento é Jesus. E Ele está conosco, Ele lidera conosco, Ele nos guia e Ele nos acompanha em todas as áreas da nossa vida, em todos os minutos, em todas as horas, em todos os anos, todas as semanas, todos os dias. Esta é a mensagem da ressurreição. O Senhor Jesus, Ele está conosco todos os dias. Será que eu posso ouvir um amém, um aleluia, um glória a Deus? Senhor Jesus, Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Quinta mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição, ela proclama, ela fala sobre a transformação de uma rotina numa celebração de encontro com Jesus. Veja lá comigo o versículo 7. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia e lá o vereis. Então nós vamos entender o que é que significa Galileia. O que é que aqui esta palavra quer dizer hoje à nossa vida. Galileia era o local onde todos os discípulos eles habitavam, excepto Judas Iscariote, que nesta altura ele já não se tinha arrependido e ele tirou a sua própria vida. Então a Galileia, ela é mais que um lugar físico. Era o local onde eles viviam, onde eles trabalhavam e onde eles se relacionavam. Então eu quero te dizer que o Cristo ressurreto, Ele se encontra conosco, não é só aqui no templo. Ele se encontra connosco não é só numa conferência. Ele se encontra connosco não é só num seminário. Ele se encontra connosco no nosso dia a dia. Lá no hospital onde você se encontra. Lá no seu trabalho. Lá no seu hotel. Lá no supermercado que você vai. Lá na sua casa. Lá na educação com os seus filhos. Lá no seu relacionamento com o seu marido. Ele se encontra connosco no nosso lugar. Essa é a nossa Galileia. A nossa Galileia é o lugar de relacionamento com Cristo. Onde é que tu te relacionas com Cristo? Não é só no templo, meus irmãos. Nós nos relacionamos com Cristo todos os dias e Ele se encontra connosco na nossa Galileia. E essa é a Galileia. Esse é o lugar onde Jesus Ele vai verdadeiramente ao nosso encontro. Então o Senhor se encontra contigo na rotina da tua vida. Nós não temos que esperar o dia do culto. Nós não temos que esperar o dia de vir à oração. Nós não temos que esperar o dia da conferência X, Y, a Z. Nós não temos que esperar o pregador que vem conhecido, que faz e acontece. Nós não temos que esperar, porque todos os dias o Senhor Jesus, Ele se encontra connosco na nossa rotina, no nosso dia a dia. Ele sabe até os cabelos que caem da tua cabeça. Ele sabe quem tu és. Ele sabe do que tu gostas. Ele sabe do que tu não gostas. Ele sabe quem tu és. E todos os dias tu tens que te lembrar diariamente que Ele se encontra contigo. Diz as Escrituras que quando Pedro e os seus discípulos foram para a Galileia, Jesus não estava lá. E aí Pedro disse aos seus colegas: eu vou pescar, eu vou voltar ao passado, eu vou voltar a ser um pescador. Eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais futuro, eu não tenho mais esperança em mim. Mas a Bíblia diz que eles pescaram toda a noite. Diz comigo, toda a noite. Mas eles não apanharam nada. E de manhã, com as redes vazias e tristes, diz as Escrituras que mais ou menos a 100 metros de onde eles estavam, até a areia, estava um homem que eles não conheciam. E esse homem, ele diz para eles: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então aquele mesmo homem diz assim: lançai as redes à tua direita e achareis.
E João, talvez o mais sintonizado com as coisas espirituais, diz aos ouvidos de Pedro: Pedro, é o Senhor, Ele veio ter connosco, é o Senhor. E Pedro, ele larga as redes, ele larga o peixe e ele corre em direção aos braços do Senhor. E agora lembram-se daquilo que eu falei no início da pregação sobre Pedro? Então olha o que Jesus fez. Então, em obediência, eles lançaram as redes. Eles apanharam, diz a Bíblia, 153 grandes peixes e começaram a pular. E Pedro, ele larga tudo. E ele vem ao encontro de Jesus. E diz que quando eles chegaram, Jesus tinha preparado um braseiro. E ele estava a assar o peixe e o pão. E a Bíblia diz que a palavra braseiro só é falada 2 vezes na Bíblia. Primeiro, também fala em braseiro em relação a Pedro e a Jesus. Quando Pedro nega Jesus e Jesus segue para ir ser preso à casa do sumo sacerdote, o braseiro que estava ali feito serviu para Pedro se aquecer junto com aqueles que massacravam Jesus. Ali Pedro negou Jesus. Mas Jesus é tão especial que Ele muitas vezes nos quer curar no lugar da nossa ferida, no lugar da nossa dor. Então Ele preparou um braseiro para no mesmo sítio onde Pedro o negou, onde Pedro realmente deixou de ser discípulo de Jesus, no mesmo lugar, usando o mesmo braseiro, Ele quis restaurar Pedro. Ele quis restaurar o coração de Pedro. E no mesmo lugar, Ele lembrou a Pedro quem verdadeiramente Pedro era e qual era o chamado que Pedro tinha. E ali Ele curou Pedro. Sabem porquê? Porque Ele disse a Pedro: Pedro, o teu pecado não é maior que a minha graça. Então hoje eu te curo. E hoje eu te volto a restituir o homem que tu és, o chamado que tu tens. Entendem? A mesma coisa muitas vezes acontece conosco. É no lugar da dor que Deus nos cura. É no lugar do confronto que Deus traz a cura para a nossa vida. É muitas vezes no lugar de humilhação, no lugar onde nós recusamos Jesus, no lugar onde nós dissemos que não a Jesus, que Ele muitas vezes no mesmo lugar que Ele se encontra connosco. E nós vamos dizer: eis aqui, Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu que neste lugar já te disse: estou cansada, estou cansado de te servir. Eu que neste lugar já disse: eu não vou mais servir neste ministério, eu não vou mais fazer isto e aquilo porque eu estou cansada. Nesta manhã o Senhor te diz, Ele te ergue no mesmo lugar e te lembra nesta manhã que tu és filho e és filha amada dEle. E Ele restitui ao teu coração essa força e essa vontade de o servir. Ele te lembra: tu realmente tens frutos frutíferos para dares ao Senhor. Ele te lembra nesta manhã que tu foste constituído por dons e talentos para o servir. E não há nada mais importante, irmãos, que a gente possa fazer nesta terra do que servir ao nosso Cristo que está vivo, que conta comigo e contigo para poder levar a palavra da salvação. Amém? Então, foi ali, foi a oportunidade de confessar. No mesmo lugar onde ele foi derrotado, Pedro foi chamado vitorioso. Ali foi um novo recomeço, uma nova esperança. 6ª mensagem da ressurreição. A vitória sobre a morte é lidar sempre com o sobrenatural na naturalidade da vida. O que é isto, pastora? Acompanhe comigo o versículo 8, diz a seguinte: saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro e de medo nada disseram a ninguém. E esta atitude delas nos faz pensar. Sabem porquê que elas não disseram nada a ninguém? Porque um Cristo morto não produz impacto. Um Cristo vencido, ele é digno de piedade. Um Cristo preso na cruz que não se conseguiu salvar nem ele mesmo é tido como piedade. Mas um Cristo vencedor que matou a morte, que triunfou sobre o diabo, que dá vitória, ele realmente produz impacto na nossa vida. Então nós, ao fazermos esta leitura, nós podemos perceber que Jesus, ele opera milagres, que Jesus, ele cura os enfermos, que Jesus, ele acalma a tempestade e que Jesus, ele levanta o morto da sepultura. Então lidar com Cristo é lidar diariamente com o teu milagre, é lidar diariamente com o milagre da vida, é lidar diariamente com o milagre
Estava a faltar a palavra. Das dificuldades que Deus te retira delas, não é a palavra, mas é a mesma. Das dificuldades, exatamente, das adversidades. É lidar diariamente com isso. Isso é verdadeiramente lidar diariamente com os milagres de Cristo. É assistir às verdadeiras transformações que Ele faz na tua vida, que Ele faz na vida da tua comunidade, que Ele faz na vida da tua igreja. Ele estava morto, mas Ele ressuscitou. Ele libertou aquela mulher daqueles 7 demónios, porque Ele liberta. Ele curou, porque Ele cura. E Ele ainda hoje continua a curar, continua a libertar. Oh, glória a Deus, Espírito Santo. Sabem? E esse Cristo vitorioso, Ele está aqui para impactar a tua vida. Ele está aqui para mudar a tua história. Ele está aqui para mudar o teu cotidiano. Ele está aqui para virar a mesa da tua vida. Ele está aqui para trazer uma nova história para a tua vida. Então por isso, Ele causa assombro. Sabem? Por isso é que o caído é levantado. Por isso é que o cobarde, ele vira herói. Por isso é que o fugitivo, ele se apresenta para servir na obra de Deus até aos confins da terra. E assim fala o Senhor nesta manhã. E vamos terminar com a 7ª mensagem da ressurreição. Se eu vos perguntar qual foi a primeira, vocês lembram? E a segunda? A terceira? A quarta? A quinta? A sexta? Muito bem, vocês estão a receber bem a palavra, amém. 7ª mensagem última da ressurreição nos mostra que a morte, ela não tem a última palavra. Versículo 6. Aquelas mulheres, elas foram ao sepulcro. Ele, porém, lhes disse: o anjo disse às mulheres: não vos atemorizeis, buscai a cruz do Nazareno, o que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Vê do lugar onde ele estava. Então, em primeiro lugar, nós lemos lá no início do versículo que aquelas mulheres, elas compraram bálsamo e elas iam embalsamá-lo. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, nós sabemos que foram gastos 100 libras de bálsamo para ungir o corpo de Jesus. Eles compraram, José de Arimateia e Nicodemos compraram 25 quilos de ungente para preparar o corpo de Jesus. Mas aquelas mulheres que sabiam que o corpo estava ali, elas quiseram dar o seu melhor a Jesus. Elas quiseram honrar, elas quiseram demonstrar o seu amor, demonstrar a sua fidelidade até na morte de Jesus. Então elas bem cedo, elas foram ao sepulcro e o cenário também era de amor, gratidão, mas ele também era de tristeza, porque era uma morte. E elas estavam ali para ir ungir o corpo de Jesus. E elas vão com a preocupação: quem é que vai retirar aquela pedra? Diz também os teólogos da altura que precisava-se para remover aquela pedra de cerca de 20 homens, porque ela era realmente muito grande e ela era realmente muito pesada. E diz no versículo 3 que elas diziam umas às outras: mas quem é que nos vai remover a pedra? E diz também, quando elas olharam, a pedra ela já estava removida. E aí certamente surgem as perguntas, surge a interrogação. E elas que querem honrar a amizade, o carinho e afeto de Jesus, elas vão ao túmulo e elas não encontram mais Jesus ali naquele lugar. O túmulo ele estava aberto. E o anjo disse-lhe: o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar aquele que está vivo, aquele que vive entre nós? O anjo diz: não tenham medo. Buscai a Jesus a Nazareno, aquele que foi crucificado, mas ressuscitou. Sabem, aqui a morte ela tentava dominar. A morte e as suas garras da morte tentaram dominar o Filho de Deus. Mas diz a Escritura no Salmo 16 que não ia haver corrupção. Então o Senhor Deus, através do seu Filho, Ele entra nas entranhas da morte. Ele entra na casa da morte. Ele entra no pavilhão da morte. Ele arranca o aguilhão da morte. Ele arranca o poder da morte. E Ele ressuscita. E o seu Filho está vivo. E vive ainda hoje. Aleluia, Deus. E diz a palavra que Ele ressuscita
como as primícias dos que dormem. E agora nós não temos mais que temer a morte. Esta é a 7ª mensagem da ressurreição. A morte, ela não nos mete mais medo. A morte, ela não é a última palavra. Aquele túmulo gelado não é a nossa última morada. Agora a morte para nós já não é uma tragédia. Para nós morrer é lucro. Morrer é partir para estar com Cristo. Morrer é incomparavelmente melhor. Morrer é deixar o corpo para habitar com o Senhor. E diz a palavra de Deus que os que morrem no Senhor são bem-aventurados. A morte foi vencida, meus amados. A morte, ela foi vencida. E esta é a grande e 7ª mensagem da ressurreição. Mas o que é que isto tem a ver comigo e contigo nesta altura? 2025. Passado tantos anos. O que é que isto tem a ver? Sabem? O que isto tem a ver é tudo. Aquilo que aconteceu aqui neste musical o domingo passado é que a morte, é que a ressurreição e a vida de Cristo, elas têm que ser proclamadas diariamente da nossa boca todos os dias a todas as pessoas que cruzarem o teu caminho. E esta é a grande essência da palavra da ressurreição. A grande essência da palavra da ressurreição é que Ele está vivo e que és tu que tens a missão de dizer que Ele está vivo. Sou eu que tenho a missão de dizer que Ele está vivo na rotina da minha vida, no meu dia a dia, sabendo que Ele vai na frente. E Ele ainda declarou, nós vamos terminar lendo, que Ele ainda disse: vai Cristina, que os sinais te acompanham, vai Igor, que eu farei contigo prodígios, milagres e maravilhas. Então Ele deixou uma promessa sobre a nossa vida no ID. E nós temos ID? O que é que você fez depois de acabar o musical? Eu tenho a certeza que você chorou muito neste musical, deitou muitas lágrimas. E se não chorou, estava muito insensível ou alguma coisa estava errada consigo. Porque não há como nós entrarmos naquilo que foi aqui feito e não tomarmos posse. E a nossa lágrima não ser derramada. Nem que seja com um espírito de gratidão pela vida e saúde que você tem hoje. Então o que é que esta mensagem tem a ver comigo e contigo? É que ela precisa de ser proclamada. Aquelas mulheres, elas foram ter com os discípulos e eles não acreditaram. Ouçam. Os discípulos, eles não acreditaram naquelas mulheres. Jesus apareceu para 2 no caminho de Emaús. E eles também foram falar com os discípulos e os discípulos também não acreditaram. E aí Jesus apareceu para eles, nós lemos no fim do versículo, no fim do capítulo de Marcos, você pode ler, que Jesus apareceu. E quando apareceu, o que é que Ele fez em primeiro lugar aos seus discípulos? Acompanhe comigo. Censurou a incredulidade deles. Censurou a sua incredulidade. Cada vez que tu tens a oportunidade de falar de Cristo a alguém e não falas, tu colocas em prática a mesma coisa e a mesma atitude dos discípulos, porque tu não crês num Deus que pode mudar a vida dessa pessoa. Muitas vezes a gente tem vergonha e a gente julga. Às vezes nós nos apresentamos como o senhor tal, a doutora tal, o senhor, a dona. Eu sou o chefe, sou o patrão. Eu tenho que me relacionar com estas pessoas para tirar algum partido. Ainda não é a oportunidade de eu dizer que eu sou crente. Há muita gente que passa por isso. Reniel, como é que eu agora vou aqui prestar este serviço a esta pessoa, este senhor, este doutor que me deu o carro para lavar? E como é que eu agora, quando receber a chave, quando lhe entregar a chave, lhe vou dizer que Cristo o ama? Será que Ele me vai voltar a chamar na próxima vez para fazer o mesmo serviço no seu carro? Isso é muitas vezes o que passa na nossa mente. E é essa mensagem que Jesus quer estar hoje aqui sentado ao teu lado, que Ele quer falar contigo. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz tem que ser diariamente partilhada na tua boca. E nós vivemos cada vez mais preocupados com a nossa vida, com o nosso eu, com as nossas emoções, com a nossa família. Se vamos estudar, se não vamos estudar, se o nosso filho vai estudar, se não vai estudar. Ontem eu via nas redes, numa leitura que estava a fazer nas redes sociais, e eu via que as profissões mudaram e hoje em dia já quase não vale a pena ir fazer, não estou a dizer eu, dizia lá a publicação, e fazer uma faculdade,
porque a inteligência artificial ela vai tomar posse de todas as principais profissões. E dizia lá, ensina o seu filho a ser pedreiro, porque isso a inteligência artificial não sabe fazer. Eu acredito que um dia, daqui a muitos anos, mas que aconteça, que você já não tenha lá um médico. Você coloca lá o seu corpo, a máquina veja e receita-os medicação. E você vai comprar a medicação e toma a medicação. Não melhora, vai novamente à máquina. Entendem? É sério. Mas o pedreiro a inteligência artificial não consegue fazer. Então dizia que daqui a 10 anos as pessoas mais ricas da terra vão ser os pedreiros, pastora Flávia. Amém? E agora Jesus, ele prova para eles que... Quem é que é pedreiro? Amém! Marco, agarra aí, pastor Jonas. Mas não deixe de fazer a obra, porque rico e sem Jesus nada vale. E agora Jesus prova para eles que está vivo. E diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E este é verdadeiramente o evangelho de Jesus. E você que crê em Jesus, você que foi restaurado, não se pode acovardar e calar-se à voz de Jesus. Você não pode sentir o Espírito Santo a dizer, olha que Ele está vivo, e não pode fazer a mesma coisa que aqueles discípulos fizeram que não acreditaram. Você tem que ser ousado e determinado como foram aquelas mulheres, que independentemente de tudo aquilo que pudessem dizer delas, elas tiveram coragem e ousadia para dizer, Ele vive. Ele está vivo, o sepulcro está vazio, Ele já não está ali naquele lugar. Então é hora de você se levantar da sua casa. É hora de você bater na porta dos seus vizinhos, na escola, no seu trabalho, e dizer que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele salva, que Ele perdoa. E é hora de você dizer que Ele vai voltar. Ele salva, Ele reina, Ele nos perdoa, Ele nos cura, Ele nos transforma, Ele guia a nossa vida e Ele vai voltar. Essa mensagem é uma mensagem que precisa de ser dita por mim e por ti. Entende? Pastor Paulo, essa mensagem tem que arder nos nossos lábios, na nossa boca. Tem que queimar primeiramente no nosso coração. Essa mensagem ela tem que nos dar força para levantar todos os dias, Telmo, da nossa cama e dizer vai valer a pena, porque eu vou falar a mais alguém de ti. Eu vou falar a alguém de ti que está para partir, mas eu tenho a oportunidade de dizer àquela velhinha, àquele velhinho, olha, tu se calhar durante a tua vida não conheceste a Cristo, mas eu hoje quero-te apresentar um Cristo que vive, que morreu por ti numa cruz e que hoje tu vais encontrar não a morte, mas a vida eterna. Telmo, é tempo de teres essa ousadia, de te levantares. Não foste colocado ali naquele lugar por acaso. Tens perguntado muitos porquês, muitas coisas, tens perguntado a Deus, o Senhor vai trazer um novo tempo, mas agora é hora de estás ali, porque através da tua boca, muitas daquelas pessoas que viveram 70, 80 anos sem terem a oportunidade de ouvir falar de Cristo, vão ter a oportunidade de ser salvas, serem retiradas da condenação eterna para a vida eterna. Irmãos, você pode fazer muita coisa bonita nesta vida. Você pode ter não sei quantos mil seguidores. Você pode ser o homem mais forte do mundo, mas só se verdadeiramente não viver esta terra debaixo da obediência de Cristo, de nada lhe serve tudo isso. Sabem, ontem aquela pastora lá da Torre Eterna Teresa, ela disse uma coisa tremenda. Ela disse o seguinte: você pode ser o cristão que mais dobra os joelhos na sua igreja, que mais ora. Você pode ser o maior intercessor da sua igreja. Ouça. Você pode dobrar os seus joelhos, vir a todos os cultos, estar em todos, ser o maior servo da sua igreja. Mas se você mesmo assim não for à obediência, não for obediente àquilo que Jesus fala à sua vida e não colocar em prática, de nada lhe serve. Do que nos serve orar se nós não obedecemos àquilo que Jesus manda nós fazermos? Dos que nos serve ser realmente fervoroso na fé, ser entendidos da palavra de Deus e não colocar em prática aquilo que Jesus nos manda fazer nos dias de hoje, que é levar a salvação àqueles que não conhecem. E ouçam, Ele ainda te promete algo. Ele diz, vai lá Marco, fala do meu nome e os sinais vão te acompanhar. Irás libertar, quando as tuas mãos tocarem elas irão curar os enfermos. Ele ainda nos promete
que Ele nos acompanhará, que os milagres nos vão acompanhar. Ele dá essa promessa à nossa vida. Então eu não vou sozinha. Ouça, eu não vou sozinha. Um dia, rapidamente, para terminar, eu vou contar, eu vivi o maior testemunho da presença de Deus na minha vida. E foi algo muito simples, mas muito louco. Pastora Flávia, que às vezes eu, quando estou na minha casa, naqueles dias mais melancólicos, pergunto como é que eu tive coragem de fazer uma coisa daquelas. Mas eu tive coragem porque eu ouvi uma voz e Ele prometeu algo. Então há cerca de 3 anos atrás nós estávamos aqui com obras na igreja. Ainda não tínhamos mudado aqui para o templo e estávamos em obras. Cansados. E surgiu a necessidade de eu fazer uma cirurgia. E essa cirurgia não podia ser feita aqui em Portugal, porque aqui em Portugal era uma cirurgia muito mais complicada. Eu tinha um refluxo muito grave que me estava a queimar as minhas cordas vocais e o meu pulmão. E eu busquei onde é que podia, a cirurgia mais adequada, onde é que podia ser feito. E eu vi que nos Estados Unidos, no Brasil e na Turquia faziam, então eu resolvi ir à Turquia. E pensei, Deus, mas agora nós estamos nas obras, meu esposo não pode ir, é complicado estar uma semana fora, longe da Maria Clara principalmente, que é mais pequenina e mais necessitada da presença dos dois ou de um. E ele diz assim, vai lá, ouçam, vai lá à Turquia. Não te preocupes em não ir o teu esposo, não levares uma irmã da igreja, não ir ninguém contigo, porque eu vou contigo. Irmão, mas eu quando ouvi aquela voz, eu agarrei naquela mala e eu fui fazer uma cirurgia para a Turquia com 3 escalas. Eu corri tanto para conseguir apanhar todos os aviões, chegar até lá. Eu ia para Istambul e de Istambul a cirurgia não era em Istambul, mas era em Izmir. Eu ainda tinha que apanhar um outro avião. Mas Deus sempre ali comigo. Mas eu esqueci-me que eu tinha que voltar ferida, sem poder fazer peso, nem podia carregar uma mala. E eu pensei, agora como é que eu vou voltar? E ele diz-me assim, a semana toda te acompanhei e eu vivi a maior experiência que alguém podia ter vivido, porque é assim, eu não vi com os meus olhos, mas eu senti. Vocês já viram o vento? Vocês não viram o vento, mas vocês sentem o vento. E da mesma forma eu senti Jesus. Ele me acompanhou naquela viagem. Quando eu cheguei ao aeroporto, ele carregou a minha mala. A mala não tinha peso, ele estava ali ao meu lado. Não me perguntem o que é que aconteceu, como é que ele fez, o que é que ele contactou, mas ouçam, isto que eu vos estou a dizer é mais pura verdade. 3 escalas, em cada escala eu tinha uma pessoa com cadeira de rodas e até de carro eu andei dentro do aeroporto. Sempre eu tinha alguém, como é que isto se explica? Com uma cadeirinha de rodas, sente-se aqui, carregava a minha mala. Eu pensei assim, bom, isto só deve acontecer na primeira escala. Alguém vai saber que eu vou para aqui e para acolá até chegar a Portugal? Mas foi isso que aconteceu, eu vivi verdadeiramente. Aquela semana, várias pessoas iam de Portugal e de outros países para fazer cirurgia e naquele corredor eu conhecia algumas pessoas, todas elas tinham o acompanhante. E a própria assistente que me atendeu disse, mas você não trouxe ninguém? Eu trouxe, Jesus veio comigo. E ele esteve ali o tempo todo sentado naquela cadeira, eu senti-o ali. E foi uma semana, irmãos, tremendamente abençoada. Sabem, quando nós vivemos estas experiências sobrenaturais com Deus, não há como andar no natural. Quando a gente vive o sobrenatural de Deus, não há como a gente fazer uma vida assim, só olhando e vivendo as coisas que a gente pode ver e tocar. Quando tu vives, eu vivi, Ele esteve ali o tempo todo, eu só não o via, mas eu sentia ali a sua presença. Ele me aconchegava, Ele me acarinhava, Ele carregou a minha mala, Ele me transportou e me trouxe até ao aeroporto e me trouxe até à minha casa. Uma semana, não me deixou um dia. Caminhou para lá comigo, caminhou para cá comigo, tudo correu bem e a promessa do Senhor foi cumprida na minha vida. Então eu quero te dizer uma coisa, Ele está aqui hoje. Ele deseja viver esses milagres na tua vida. Ele deseja que tu coloques em prática aquilo que nós lemos aqui na mensagem da ressurreição. Tu vivas a tua vida como se ela fosse sobrenatural. Ele deseja que realmente tu te levantes, tu abras a tua boca e que tu confesses o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Coloca-te de pé nesta manhã. Deus, Ele está vivo e Ele governa a igreja. Deus, Ele governa a história. Deus, Ele governa as nações. Aquilo que Deus mais deseja é que os perdidos sejam salvos para a glória de Deus.
Aquilo que Deus mais deseja é que aqueles que não conhecem a Deus sejam salvos para a sua glória. Então é hora da igreja se levantar, é hora da igreja agir. A mensagem da ressurreição, ela diz que os excluídos são privilegiados. Ela diz que os caídos podem ser levantados. Ela diz que acontece um novo tempo e uma nova criação. Ela diz que o cristianismo é um movimento, que nós não pertencemos a uma religião, mas nós estamos em constante movimento com Cristo. Ela diz que a rotina é transformada num cenário de encontro com Jesus. Ela diz, a mensagem da ressurreição, que o sobrenatural acontece na naturalidade da vida, no dia a dia da vida. E a morte, ela não tem mais a última palavra. Essa é a grande mensagem do domingo. Esta é a grande mensagem, que Jesus, Ele venceu a morte e Ele está aqui conosco. Que Jesus, Ele venceu a morte e Ele cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida